Olá, amigos do YouTube. Olha nós mais uma vez aqui, Mirtes e Otávio. Hoje a gente vai fazer uma apresentação para vocês para evitar questionamento, né? Porque a gente, desde que começou o canal, a gente só fala o nome, né? Então hoje a gente vai nos apresentar para vocês, né? Quem somos nós, né? Além de ser espíritos. Aqui nessa vida, reencarnado, né? Eu sou Mirtes. A minha formação acadêmica é enfermeira, com especialização em estratégia da saúde e da família pela Universidade Federal de São Paulo. E o grau de parentesco meu e do Otávio é que nós somos primos. Temos a mesma idade, fomos criados juntos desde criança, né? Ele é mais velho que eu. Pouquinha coisa. Mais Alguns meses, vai. Alguns meses, tudo bem. Isso a gente pode relevar. A área de atuação eu falei, né, que eu trabalhei na saúde da família e trabalhei também com geriatria, já no final da minha carreira. Sou enfermeira aposentada. A minha iniciação na doutrina espírita iniciou logo cedo. Fui órfã e fui parar num orfanato espírita. E como criança iniciada na religião espírita, frequentava a Federação Espírita desde a educação infantil. Só que com o caminho a gente vai se desprendendo, assume família, casamento, filhos, e a vida é corrida. E lá mais para frente, a gente vê a necessidade de retomar, ou por amor ou pela dor, voltamos à doutrina espírita, né? São os caminhos que nós percorremos. Mas aí eu vi a necessidade de iniciar um trabalho, né? Onde eu pudesse auxiliar as pessoas. Já que estando aposentado, eu resolvi abrir um canal no YouTube como conselheira espiritual inicialmente, né? Mais para frente, o Otávio, que também já tinha um programa, ele vai explicar, se mudou para mais próximo, né, para a mesma cidade, e nós resolvemos fazer esse programa junto. E assim iniciou o canal, né? Espiritualidade para Todos, com Mirtes e Otávio. Olha só. E nós desenvolvemos essas aulas e nós temos um propósito: levar de uma forma didática e clara tudo sobre a espiritualidade de uma forma simples para aqueles que querem aprender, né? Esse é o nosso compromisso, né, com estudo e com responsabilidade em passar os ensinamentos espírita para aquele que quer aprender. Passo a vez para o Otávio. A Mirtes virou minha prima, esperou nascer para virar minha prima, né? Ele é um pouquinho mais velho que eu, brincadeira. Pouca coisa, né? Alguns meses, né, Mirtes? Alguns meses. Tá certo, né? Mas é mais velho. Olha, ele não deixa por menos. Não deixa não, é brincadeira. Eu sou o Otávio, eu sou engenheiro. Aliás, hoje é meu dia do engenheiro florestal. Parabéns. Obrigado, querida. Eu fiz mestrado, doutorado em entomologia. Trabalhei como engenheiro durante um pequeno período de tempo numa empresa, não vou citar o nome. Depois fui para a universidade, onde eu ingressei como professor na carreira docente. E lá permaneci até a minha aposentadoria, onde eu me aposentei como professor titular, né, da minha área. E no espiritismo, eu nasci num lar evangélico, fui criado, meus pais eram evangélicos, eu cresci, virei ateu, por causa da ciência, e a própria ciência que me tirou me devolveu, me fez acreditar que Deus existe e que Jesus é o nosso Pai. E porque as coisas tão complexas, como a gente diz na doutrina espírita, atrás de uma coisa muito complexa existe uma causa inteligente. Não se constrói uma coisa complexa, sofisticada, por mero acaso. Isso é impossível. Então Deus está por trás de tudo isso. E esse raciocínio me fez levar. Aí eu tinha lido muitas coisas sobre religiões, budismo, né, zen budismo, hinduísmo, eu gostava de ler. Fui lá ver o catolicismo,
evangélico já tinha sido. Então, essas religiões não me satisfaziam, não me traziam respostas. E eu fui encontrar essas respostas dentro da doutrina espírita. Num livro que eu li, eu fiquei apaixonado. Nossa, que interessante, aqui tem um monte de respostas para as minhas perguntas. Aí eu peguei e fui estudando, avançando, né? Até que a minha esposa, a minha falecida esposa, um belo dia, chegou para mim e falou, ó, levanta daí, vai lá para a casa espírita. Seja útil, você está só lendo aí, fica sabendo das coisas, passa as informações para os outros. Aí eu entrei na casa espírita, comecei a trabalhar, né? Fiz cursos, diversos cursos durante muitos anos. Dava aula na casa espírita, tinha programa na rádio. Aí depois veio o Covid e nós paramos, né, Mendes? Sim. A nossa vida mudou muito, eu voltei para a minha terra natal, estamos aqui juntos, trabalhando. Voltamos para nosso amor maior, que é o espiritismo, a nossa doutrina espírita. É isso aí. Tá bom, né? Eu acho que tá bom. Eu também iniciei na doutrina espírita também, depois de adulto, retomando, né? Eu estudei pelo GESB, né? Que é uma casa espírita derivada da Federação Espírita de São Paulo. Eu estava morando em São Paulo, retomei os estudos da doutrina, onde eu fiz 4 anos de estudos, né? Ainda fiquei devendo 2, seriam 6 anos, né? GESB, Semeadores do Bem. São Libreto, eu era da Alta de Souza. Então, Grupo Espírita Semeadores do Bem. São diferentes, mas a causa é a mesma. A causa é a mesma. Todos eles derivam, né, da federação, praticamente. Exatamente. E o assunto de hoje, que é muito importante, que a gente vai estar passando para vocês, é um tema assim que a gente não vê quase falar, né? Não. São terapias de vidas passadas, a chamada regressão através da hipnose, né? Como que tudo isso acontece? Então a gente vai passar isso para vocês de uma forma bem clara e bem simples. Você sabia que muitos dos seus problemas atuais... Aumenta aí. Muitos dos seus problemas atuais são oriundos de vidas passadas, mas que, por outro lado, tem uma boa notícia, a possibilidade de evitar a ocorrência de acontecimentos frequentes, trabalhando os nossos karmas por meio de terapia de regressão de vidas passadas. Eu acho que em algum momento alguém já ouviu falar, né? Uhum. O que é a regressão de vidas passadas? De acordo com o Espiritismo, a regressão é uma forma de terapia de autoconhecimento, por meio de um método de imersão psíquica, a tal da hipnose. Os pacientes conseguem relembrar acontecimentos ocorridos em vidas passadas, entendendo a raiz de alguns medos e traumas. Normalmente, fobias e algumas barreiras psicológicas que nós mesmos impomos em nossos caminhos são consequências de experiências ruins vividas anteriormente, ou seja, nessa vida mesmo, na infância, em algum momento, ou a gente traz de vidas passadas. Situações mal resolvidas geram sensações e emoções que impedem a nossa evolução, já que sempre que nos deparamos com algo semelhante ao que aconteceu anteriormente, recuamos, acreditando no episódio traumático irá se repetir inconscientemente. A gente tem os nossos temores, né? As nossas inseguranças que servem de bloqueio e evita que a gente consiga evoluir nessa vida. Aí a necessidade dessa terapia, mas a gente vai falar um pouquinho mais. Essa terapia de regressão de vidas passadas possui um objetivo: livrar os pacientes de traumas, libertando-os dessas amarras invisíveis e que impedem de alcançar suas metas e realizar sonhos. Segundo o Espiritismo, com a regressão é possível desprogramar o trauma de uma ou mais vivências e reprogramar o presente de forma positiva. Vamos dizer assim, desatar os nós, né? Como em qualquer método que interfira no subconsciente humano, a terapia de regressão de vidas passadas possui riscos. Por isso é fundamental que seja feita por quem possui capacidade e ética moral e espiritual para tal.
como que funciona, né? A gente vai falar um pouquinho como é que funciona essa terapia, né, de regressão. Há várias formas de regressão de vidas passadas. Assim, o método utilizado dependerá do conhecimento e de especialidade do profissional que irá conduzir a sessão. Normalmente, para induzir o paciente a um estado em que ele alcance seu inconsciente, os profissionais utilizam de técnicas de relaxamento profundo ou de hipnose clínica. Mas não pense você que chegará a um consultório, já iniciará uma regressão. Não é assim que funciona. Antes de realizar essa regressão em si, o especialista precisa conhecer muito bem o paciente, seu histórico pessoal e familiar. Para isso, são realizadas algumas sessões preliminares, que também ajudarão o profissional a entender o problema do paciente e se há realmente uma necessidade de realizar esse procedimento e quais seriam as possíveis causas para o problema. A partir desse conhecimento, o especialista estará mais preparado para guiar a sua regressão. Após algumas consultas, o terapeuta vai agendar o dia da regressão e essa sessão ocorrerá com o paciente sendo induzido a um estado de relaxamento por meio de visualizações. O paciente, então, será levado a um estado alterado de consciência, mas ainda assim terá controle de lembranças do que está acontecendo. A regressão, então, tem início ficando o paciente no estado hipnótico mediano. O terapeuta, então, terá perguntas para fazer onde o paciente está, o que sente, o que observa. O especialista vai guiando o paciente para tentar acessar a raiz dos seus problemas e traumas. Nesse momento, existem algumas formas diferentes para acessar as lembranças e experiências de vidas passadas. Vamos entender que eu, na minha época, quando eu era criança, né? Criança é muito curiosa, né? E essas sessões eram fechadas, não era permitido o acesso. Geralmente o que faz são pessoas psiquiatra, psicólogos, pessoas da casa espírita ou espiritualista, ou mesmo da Umbanda, tem praticantes que são preparados, que são profissionais que fazem... Receberam o curso, né? Fizeram o curso e conseguem fazer essa terapia de regressão. Autorizados. Sim, documentado para poder fazer. Até porque existe os riscos que nós falaremos mais à frente. Né? Eu sei que quando criança, eu via. Tinha um senhor, eu não vou dizer o nome porque ele é uma figura conhecida. E ele era de uma casa espírita na qual eu frequentava. E ele usava um pêndulo. E ele balançava esse pêndulo e falava: observe, alguma coisa nesse sentido, tá, gente? Eu não lembro as palavras corretas. Segue o pêndulo. Olha, você está relaxando. Você vai sentir sono. Segue a minha voz. E assim a pessoa era induzida, né, à hipnose. A hipnose. Mais ou menos isso eu lembro. Segue daí, Otávio. Como funciona uma regressão? São elas experiências visuais. O paciente poderá ter flashes ou visualizar imagens nítidas do que vivenciou no passado. Experiências sinestésicas. Pode ser que o paciente vá se lembrando do ocorrido por meio de outros sentidos, seja ouvindo sons, tiros, música, trote de cavalo, sentindo cheiro, como de perfumes ou até mesmo de comida. Experiências intuitivas. Há casos em que o paciente não vê, não ouve nada, mas intuitivamente consegue perceber o que pode ter acontecido. Experiências mistas. Quando a regressão é extremamente bem sucedida, as lembranças revelam-se de forma completa, com imagem, com som, com cheiro. O paciente sente que realmente voltou para o passado ou para a sua vida passada. Após obter informações relevantes relatadas pelo paciente, o terapeuta fará com que ele volte aos poucos ao estado normal. Em seguida, o especialista irá analisar a sessão, esclarecer alguns pontos, explicar os resultados encontrados e ensinar o paciente a como lidar com essas memórias para que elas não causem problemas no presente. Mas é claro que nem sempre na primeira regressão será possível chegar ao trauma. Às vezes são necessárias outras sessões para conseguir solucionar de vez o problema. Ou seja, a terapia de regressão de vidas passadas é um processo que demanda tempo e paciência. Né? Riscos de regressão de vida passada? Tem sim. De acordo com o Espiritismo, a regressão de vidas passadas possui alguns riscos, principalmente se não for realizado por um profissional qualificado.
Risco físico. A regressão não é aconselhada para pessoas cardíacas, que já passaram por infarto do miocárdio ou sofreram algum tipo de acidente vascular cerebral. Hipertensos, idosos, gestantes também devem evitar realizar a terapia. A terapia de regressão é desaconselhada para essas pessoas, porque pode acontecer do paciente sentir alguma emoção muito forte, enquanto relembra uma situação vivenciada no passado, descontrolando os batimentos cardíacos e a própria pressão. Então, aí cuidado, já pensou, né? Cuidado. Riscos psicológicos tem? Também tem. O principal risco psicológico de uma regressão é a pessoa ficar presa na vida passada, ou seja, ela ficar pensando somente no que viu durante a regressão, fazendo com que a situação passada interfira no presente, ou não conseguindo vivenciar mais o hoje em sua plenitude, por estar constantemente remoendo o que aconteceu. O terapeuta precisa estar preparado para ajudar seus pacientes a não ficarem sintonizados com o passado e voltarem totalmente para o presente, né? É complicado isso. Risco espiritual. O término de uma regressão é crucial para que o paciente não se exponha ao risco espiritual. A regressão somente pode terminar quando a recordação alcançar o ponto ótimo. Caso contrário, corre-se o risco de um espírito do passado atravessar pela brecha aberta da regressão e se tornar obsessor do paciente. Aquele olha lá, que não tinha te achado ainda. Contido. Por alguma forma, ele estava contido pela espiritualidade. Aí ele vem e fala, achei, abriu a porteira. Então, é porque você lembrou, né? Exatamente. Bom, quais os benefícios, né? Ele falou dos riscos, vamos falar dos benefícios da terapia de vidas passadas. Segundo o Espiritismo, né, kardecista, a regressão deve ser feita com muita cautela, sendo que nem toda interpretação feita pelo especialista, de acordo ao que veio à tona durante a regressão, deve ser dito ao paciente. Quer dizer, ele nunca pode dizer para o paciente o que foi que aconteceu. Ele só vai ensinar para ele, lá naquele momento onde ele teve o problema, que aquilo foi uma coisa simples para ele esquecer, e ele vai acabar esquecendo. Ele vai induzir ele a essa condição, para que aquilo não cause mais trauma. Entretanto, essa terapia possui muitos benefícios referentes ao autoconhecimento, ao crescimento espiritual e à paz interior, além de ser a resposta para a solução de aspectos negativos que prejudicam a vida de uma pessoa. Durante a regressão, são trabalhadas recordações relacionadas com os acontecimentos importantes de outras vidas que geraram sequelas na vida atual, como as fobias, os medos e as inseguranças. Vários problemas psicológicos, emocionais, espirituais e até mesmo o físico podem ser resolvidos com terapia da regressão de vidas passadas. Entre elas, vou citar algumas. Traumas, depressão, fobias, medo de altura, de lugar fechado, de falar em público, dores sem explicação, distúrbios psicológicos, úlcera gástrica, alergias, distúrbios alimentares, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, vícios, álcool, cigarro, estresse, problemas sexuais, impotência, ejaculação precoce, perda de libido, problemas do sono, dificuldade de relacionamento e problemas de autoestima. É bom fazer a regressão de vidas passadas? O que vocês acham, né? No sentido de nos libertar dos traumas do passado, a regressão é altamente recomendada. Todavia, a título de curiosidade, não. Até porque a espiritualidade não permite que saibamos de certas atividades e cometemos no passado, a fim de evitar que fiquemos humilhados e sobrebarbados pelos atos cometidos. A doutrina espírita não estimula as pessoas a fazerem. Por simples curiosidade, a terapia regressiva de vidas passadas, mesmo os psicólogos e médicos que trabalham com a regressão, apenas recomendam em casos de graves, em que não houve qualquer resultado positivo depois de ter usado as terapias convencionais. Ao contrário, o Espiritismo explica as razões por que o passado é esquecido. Porque senão não teria cabimento o véu do esquecimento, se fosse para a gente lembrar. Claro. Então, se nós temos o véu do esquecimento, é para que possamos iniciar como se fosse a primeira vez para o aprendizado. É essa a finalidade.
porque essas lembranças podem nos atrapalhar. Então, vamos dizer, o Livro dos Espíritos teve questões perguntadas por Kardec, a questão 393, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Porque as pessoas até falam assim, poxa vida, por que eu estou pagando por uma coisa se eu nem lembro o que eu fiz? Não é assim que a gente fala? Como pode aproveitar a experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe serviram de lição e se recordasse do que tenha podido ocasionar. Então, se ele relembrasse de coisas muito fortes, um assassinato, uma pessoa dentro da sua própria família que ele fez alguma coisa, seria mais difícil o convívio, ele teria mais complicações e talvez fracassasse nesse propósito de evolução. Desde que, porém, disso, não se recorda. Cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis então, está sempre a recomeçar. A reencarnação sempre é uma oportunidade nova para a gente recomeçar. Retomar de onde paramos e continuar evoluindo, né? Como conciliar isso com a justiça de Deus? E os espíritos respondem. Vai para você, Otávio. Então, em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência. Coisa boa, né? Opa! E melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse... Onde estaria o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos, se lhe estende toda a sua vida pretérita. Ou seja, quando ele desencarna, ele volta a lembrar de tudo. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as terias evitado. Reconhece justa a situação e em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas, semelhantes, de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere inapropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empreitada, que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra experiência, se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição daquelas que ele incorreu. Então, tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que a lembrança do passado nos adverte para não recair nas faltas de que já vos fizestes culpados. Em a nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Vide os exemplos abaixo, retirados do Livro dos Espíritos. Para melhor compreensão, recomendamos a leitura das questões de 394 até 399 do mesmo livro, de onde foram retirados esses trechos que nós vamos mencionar. Vamos lá. No esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando for amargurada, não há qualquer coisa providencial e que revela a sabedoria divina, Então, uma questão que tem que ser feita, Se a gente lembrar de tudo que a gente fez, nesse momento, nessa existência, isso atrapalha a nossa evolução. Chama-se perdão divino. E Deus é tão bom que nos ajuda a melhorar cada vez mais. Quando a gente desencarna, a gente percebe, a gente fala, reparei aqui, não melhorei lá. Nos mundos superiores, quando o recordá-la já não constitui pesadelo mais para a gente, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, lembrar-se de todas as que tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Deus fez tudo perfeito e não cabe a nós criticar-lhe as obras. Sendo assim, nos exaltaria o orgulho, criando-nos em consciência o livre-arbítrio. Para melhorarmos, Deus nos dá exatamente o que nos é necessário, a voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens,
do que resultariam talvez os mais desastrosos efeitos pelas relações sociais, nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado. Melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Tal razão porque nele as criaturas se lembram da sua antecedente existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera, quando a estado de mundos inferiores não passa então, como já dissemos, de mau sonho. Né? Questão 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes é permitido dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações variam sobre o seu passado. Né? Como fazer a prática, né, da regressão de vidas passadas no Espiritismo? A regressão de vidas passadas no Espiritismo deve ser realizada por profissionais capacitados, como terapeutas especializados em regressão e médiuns espíritas. É importante buscar orientação adequada e estar aberto ao processo, pois a regressão pode trazer à tona emoções intensas e desafios emocionais. Para praticar a regressão de vidas passadas, é necessário encontrar um terapeuta ou centro espírita que ofereça esse tipo de serviço. É recomendado pesquisar e buscar referências antes de escolher um profissional, garantindo assim uma experiência segura e confortável. Onde encontrar a regressão de vidas passadas no Espiritismo? A regressão de vidas passadas no Espiritismo pode ser encontrada nos centros espíritas, casas de umbanda, em terapeutas especializados em regressão. É importante buscar indicações, referências, antes de escolher o local ou profissional para garantir uma experiência confiável e segura. Qual o significado da regressão de vidas passadas no Espiritismo? O significado da regressão de vidas passadas no Espiritismo está relacionado à crença na reencarnação e na evolução espiritual. Através da regressão, busca-se compreender as experiências passadas para promover a cura emocional, o autoconhecimento e o crescimento espiritual. Qual é a melhor forma de regressão de vidas passadas no Espiritismo? Não existe uma forma única ou melhor de regressão de vidas passadas no Espiritismo. Cada pessoa pode ter uma experiência diferente e encontrar benefícios em abordagens distintas. É importante escolher o profissional ou centro espírita com o qual você se sinta confortável e confiante. Explicação sobre a regressão de vidas passadas no Espiritismo. A regressão de vidas passadas no Espiritismo é baseada na crença em que a alma passa por múltiplas reencarnações, buscando evoluir e aprender ao longo do tempo. Através da regressão, é possível alcançar memórias, experiências de vidas passadas, compreendendo como elas influenciam na vida atual e promovendo a cura emocional. Onde estudar sobre regressão de vidas passadas no Espiritismo? Para estudar sobre regressão de vidas passadas no Espiritismo, é recomendado buscar livros, cursos, palestras sobre o tema, centros espíritas, instituições espiritualistas. Também podem oferecer estudos de grupos e discussão relacionado à regressão e à espiritualidade. Um momento de reflexão, Otávio. É bom, vai né? com você. Vamos lá. Então, terapia de vidas passadas é algo que deve ser feito com responsabilidade, tanto do paciente quanto do profissional treinado para essa tarefa. Não é coisa para curioso. Então, toda curiosidade será vedada pela própria espiritualidade, quando não houver um propósito de melhoria na evolução espiritual do paciente. Então, o objetivo é que você tem um problema, se ele estiver correlacionado com a existência anterior, que está, né, te atrapalhando a sua existência atual, eu acho válido você fazer terapia de regressão de vidas passadas. Por curiosidade, eu acho, e me desculpe a sinceridade, acho isso uma infantilidade. É verdade. Né? Só por curiosidade, isso é muito comum na doutrina espírita, as pessoas, eu quero ver como é que você vai fazer uma sessão mediúnica, o que acontece lá, se fizer isso e aquilo. Então, esse tipo de coisa a gente não
não aceita dentro da doutrina espírita, porque ela tem que ser trabalhada com seriedade. Então aí já passa a ser uma brincadeira. E na doutrina espírita, esse tipo de brincadeira a gente não tem interesse e também não leva para frente, né? Então, os interessados nessa terapia, tenham em mente que o processo pode ser longo, viu? Variando de paciente para paciente. Eu sei disso, porque minha querida e falecida esposa fazia. Às vezes, eu ajudava a fazer essas terapias, porque o paciente não queria se deitar. Né? Ele não queria fazer, ele não conseguia, ter dificuldade. E às vezes ele me chamava para eu ajudar, fazer o papel do paciente, né? Porque ela dizia que eu tinha mais facilidade e eu fazia o papel, me perdoe agora, entre aspas, da vítima, né? A vítima. Cobaia. Eu era o cobaia, isso, eu era o cobaia. Então, deitava lá no divã e ficava fazendo regressão e explicando o que tinha acontecido, né? Então, só vai ver aquilo que é possível ser visto. O que não pode ser visto, eles não deixam mesmo. Lá não tem brincadeira. A não ser que seja um terapeuta que não tenha uma boa formação e não seja uma pessoa muito séria, né? Uhum. Aí pode acontecer esse tipo de situações, né? Só para complementar aqui, o que se sabe que regressão de vidas passadas, a gente pode chegar até 3 reencarnações. Até 3. Como é que é feito isso? Você começa no tempo atual, vai indo com o tempo, que época nós estamos, vai lá para a infância, até que o espírito se veja como um feto no ventre da mãe. A partir do momento que se encerra como feto, ele inicia a nova trajetória de uma nova reencarnação. É aí que inicia uma nova reencarnação. Só para vocês saberem. E né? pode voltar muito tempo no passado. Sim, eles falam assim, até 3, antiga, porque né? eu acho que é o suficiente para poder resolver é difícil, o problema. É verdade, já é difícil alguém que passe de 3. É verdade. Eu sou experiente, médiums assim, Sim, qualidade. Eles é não tiveram, é difícil passar de 3. O mais extenso que isso é, eu não tenho conhecimento. Bom, tem um caso para quem tiver curiosidade de buscar um livro. Eu cheguei a ver esse livro, assisti o filme, hoje eu tentei procurar esse filme, você não acha, porque é muito antigo, que fala sobre as 2 vidas de Audrey Rose. Né? É uma menina que ela morre num acidente de carro, onde ela fica presa, o carro pega fogo, e ela bate nas vidraças tentando pedir ajuda, e ela grita, e ela tem traumas, né? Terror noturno, e a família busca desesperadamente o auxílio de um terapeuta, né? Um psiquiatra, para poder fazer essa regressão, para tentar resolver. E ela morre numa sessão de regressão espiritual, porque quando ela chega no momento crucial, onde é do desencarne, ela não consegue voltar mais, e eles acabam perdendo essa criança. É uma adolescentezinha, acho que de 11 anos. Exatamente. Mas quem tiver interesse pode estar buscando o livro para poder ter conhecimento e saber como é que é essa regressão. Então, há necessidade de ter preparo, não é qualquer pessoa que pode realizar. Tá bom? Eu acho que hoje a gente aprendeu alguma coisa, né, Otávio? Tomara. Sobre terapia de vidas passadas? Eu acho que sim. Eu auxiliar, né? Vai auxiliar nisso aí. Então você aprendeu alguma coisa. De uma terapeuta. É verdade. Eu passei por isso. Bom. Mas tá bom, vamos lá. Então nós podemos encerrar por aqui. Tem spoiler? Qual é? Nós vamos falar sobre... Perguntavam um monte de dúvidas sobre espiritismo, kardecismo. Eu falei, não é assim. Alguém falou assim, não vou falar o nome da pessoa. É bom você explicar isso, porque a gente está com muitas dúvidas. Então, nós vamos falar na semana que vem sobre Kardec, o codificador do espiritismo. O que é ser espírita, o que é espiritismo, o que é espiritualidade, né? Vamos saber bem essas coisas aí. Espiritualismo. A gente vai desmistificar tudo isso. Vamos conversar direitinho sobre isso daí, tentar tirar essas dúvidas, esclarecer as pessoas que precisam desse esclarecimento. Tá bom? Então, tá bom. Bom, até semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos de volta. Paz e bem a todos. Que Deus abençoe a família de todos vocês. Assim seja.